Obrigado. Vocês não têm ideia como eu estou nervoso. Mas é uma alegria muito grande para mim, para nossa família, para nossa pequena família, poder mais uma vez estar aqui em Rondon, depois desse tempo na Alemanha. Já fazem quase 3 anos que nós estamos fora. E com isso também vem, assim, você trabalha em 2 idiomas. Com o tempo você acaba desaprendendo o idioma que você aprendeu em casa e não sabe nem certo falar o que você aprendeu novo. Então me desculpem se sair alguma palavra no meio que vocês não entenderem. O Espírito Santo vai dar para vocês o dom de interpretar línguas, talvez. Então, mas na Alemanha nós recebemos um dom especial lá, que é o de adivinhar o que as pessoas estão pensando. Quer ver? Eu aposto que vocês estão pensando, o que esse rapaz quer pregar hoje lá na frente com uma camisa rosa? Não é isso? Não, brincadeira. Isso foi um pouco imprevisto, não foi planejado. Mas o meu tema hoje é algo que, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse tempo no seminário, e que mudou muito a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver um culto, de receber uma palavra. E quando eu era um jovem na igreja, eu sempre tive um desejo de poder fazer com que o trabalho da igreja avançasse. Eu era um adolescente e não sabia muita coisa e não ajudava muita coisa. Meu pai às vezes pedia para eu ajudar lá no culto em Garuva, numa cidadezinha, e eu dizia, não, eu quero jogar bola. Mas eu sempre tinha vontade de montar uma banda e cantar de Jesus, evangelizar. E eu achava sempre que se a gente tivesse um bom louvor, se nós tivéssemos uma boa mensagem, um palco bem legal como esse aqui, as pessoas iam vir que nem água, e aceitar Jesus, e todo mundo ia trabalhar junto com a gente. Assim, bem fácil. Fácil não era tão fácil fazer isso. Mas eu sempre achei que aquilo que a gente faz aqui na frente é o que convence as pessoas de terem uma vida com Jesus. Eu fui para o seminário pensando, lá eu vou aprender todas as técnicas, vou aprender todas as coisas da Bíblia que vão me ensinar a falar para alguém, você precisa de Jesus, e ele vai falar, sim, eu preciso de Jesus. Foi nesse tempo também que nós começamos a ajudar numa igreja a fazer um trabalho com os jovens. E ali eu percebi que, mesmo fazendo uma mensagem talvez mais legal, fazendo um louvor legal, as pessoas nem sempre copiavam o que era ter uma vida com Jesus. E eu ficava inseguro, será que eu não estou fazendo certo? Eu conversava com jovens e tentava explicar para eles o plano da salvação, o que eles precisavam para uma vida com Jesus, e eles olhavam para mim e eu não consigo acreditar. Eu gostava que eles eram bem sinceros comigo. E eu comecei a duvidar de mim, como um líder de jovens. Será que estou no lugar certo aqui? Será que aquilo que eu estou fazendo aqui não é em vão? Eu aposto que muitas vezes professores de escola dominical, líderes de pequenos grupos, pastores, chegam a pensar, já estou 1 ano aqui fazendo isso, 2 anos, e as pessoas não mudam. Vocês entendem esse dilema? Foi no primeiro prático que nós fizemos na Suíça, eu me deparei com um texto bem curtinho, uma parábola de Jesus. Marcos 4, 26 a 29.
Quem tem suas Bíblias pode abrir. Marcos é o mais curto de todos os evangelhos e ele resume bem a vida de Jesus passo a passo. E essa parábola só tem em Marcos. Os outros evangelistas deixaram fora. Eu não sei porquê, eu acho tão importante, mas é muito bom o que essa parábola diz. Ele, Jesus, prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Esse texto está no meio de algumas outras parábolas onde Jesus explica como funciona toda essa dinâmica do pregador, da palavra e do coração de quem recebe essa palavra. Temos a parábola do semeador, vocês podem folhear uma página antes, onde Jesus trata sobre o coração de quem recebe essa palavra. Depois, a parábola da candeia, onde Jesus fala da importância e da preciosidade que é a palavra de Deus. Quando pessoas falam sobre Deus, quando o reino de Deus é proclamado. Isso deve tomar o ponto principal sempre. Daí mais para frente temos a parábola do grão de mostarda, que fala sobre a qualidade e a quantidade que esse evangelho pode trazer, que a palavra de Deus pode gerar. E no meio dessas parábolas, essa parábola da semente, que no meu ponto de vista, fala sobre a força e o poder da palavra de Deus, quando entra em contato com o solo, quando a semente entra em contato com o solo. Eu acredito que Jesus contou essa parábola justamente para nós tirarmos um peso nosso quando nós fazemos coisas para Deus. Noite e dia, estando ele dormindo, depois que ele semeou, ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Quando nós vivemos nossa vida como cristãos, quando nós estamos no pequeno grupo ajudando, quando nós ajudamos na escola dominical, quando nós falamos para um amigo sobre Jesus ou convidamos ele para vir para o culto, a boa semente de Deus é lançada. Às vezes coisas pequenas, como um grão de mostarda. Jesus te ama. Então, quando essa semente toca o solo, o coração e a mente das pessoas, acontece um milagre. Algumas pessoas conseguem acreditar logo e essa semente cresce, depende muito do estado do solo. Para outras pessoas isso demora um pouco mais. Mas o milagre de essa semente crescer não está em nossas mãos. Até porque, se nós formos analisar, a mensagem de Jesus é uma história totalmente sem lógica. Paulo mesmo chama a mensagem de Cristo de loucura. Imagina, Deus vem à Terra, nasce através de uma virgem, ele se torna um rabi, um professor, ele escolhe discípulos, esses discípulos testemunham de tudo que ele fez, de curas, milagres, de suas palavras. De repente, ele é condenado à morte. Seus discípulos abandonam ele e pensam, acho que foi furada. 3 dias depois, ele ressuscita, seus discípulos não acreditam,
Eles têm que ver Jesus com os próprios olhos e aquilo que aconteceu nas suas mãos, suas feridas. De repente eles, pá, estava sempre na nossa cara. Eles começam a acreditar em Jesus. Jesus sobe ao céu e hoje está à direita de Deus e intercede por nós. Se nós pensarmos só aqui, com a nossa cabeça, e como a sociedade hoje pensa que tudo tem que ter uma lógica, se bem que a teoria da evolução também não tem muita lógica, porque também é uma crença, mas não tem como acreditar, se nós só analisarmos como um ser humano sozinho pensa. Que nós conseguimos acreditar na mensagem de Jesus é um milagre de Deus que nos dá a fé. Ontem à noite, até conversando com o pastor Isaí, ele comentou, a fé é um dom de Deus. Deus nos dá a fé para acreditar na sua história, para acreditar que Ele morreu por nós, para que nós consigamos acreditar que um dia estaremos com Ele no céu. Então, essa parábola nos fala sobre a força da palavra de Deus. E isso que acontece no nosso coração é o agir do Espírito Santo. E aquilo que acontece no nosso coração, nós não conseguimos definir quando começa, quando termina. Jesus mesmo fala em sua conversa com Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra, então Deus começa a agir em nós. Você se lembra como foi que o teu relacionamento com Deus começou? Quando foi que começou? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Quando foi que você, isso é verdade para mim. Eu quero acreditar em Deus. Eu acredito que Ele morreu por mim. Cada um tem a sua história. Deus agiu de uma maneira diferente em cada um de vocês. E isso é o maior milagre que nós podemos viver em nossas vidas. O semeador, quem prega a palavra, quem convida um amigo para vir na igreja, ele não tem esse poder. Ele pode somente semear. Paulo mesmo fala em 1 Coríntios 1, 3 a 6. A igreja de Coríntios estava começando a se dividir. Um grupo falava, nós somos de Apolo, outros falavam, nós somos de Paulo. Paulo vem e fala, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E essa verdade nos traz, eu nomeei aqui de 3 pontos, mas três coisas que devemos aprender e aplicar no nosso dia a dia. Uma, eu já falei, a semente tem uma força misteriosa que nós não temos controle. Como na conversa de Jesus com Nicodemos. O segundo ponto é, desculpa. Tudo tem seu tempo. Cada um tem sua história. Cada um se abre mais para Deus, se abre menos para Deus. E muitas vezes é difícil entender por que uma pessoa não consegue aceitar Jesus. Porque Deus talvez, porque ela não se abriu para esse milagre.
No seminário havia um casal, ele não era convertido, cresceu na igreja, e ela decidiu vir para o seminário. E ele aceitou, ok, vamos para o seminário. Nós até moramos juntos no mesmo andar. E ele não conseguia acreditar, ele não conseguia ter fé em Jesus. E a esposa dele sofria muito com isso. Ela queria entrar no seminário, ela queria se preparar, ter mais conhecimento. E nós conversávamos muito com eles, com ele principalmente, mas ele não conseguia se abrir. Eles terminaram um ano de seminário, ela terminou um ano de seminário, ele trabalhava fora. Mais ou menos uns 6 meses depois, ela ligou para o diretor do seminário toda empolgada. Ontem à noite, no estudo bíblico lá em casa, meu marido se converteu. Com uma palavra muito simples do pastor. De repente ele disse, agora eu consigo sentir que isso é verdade para mim. O milagre de Deus, no seu tempo. Crescimento, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos acompanhar o passo a passo. A não ser que filmamos um crescimento com uma câmera, nós só conseguimos ver quando já está grande, quando já cresceu, quando uma pessoa diz, todo esse tempo que a semente de Deus germinou no meu coração, se tornou um fruto. E o terceiro, descanso e segurança. Por que descanso? Porque eu sei que aquilo que eu estou falando aqui hoje na frente, que aquilo que hoje de manhã as professoras da escola dominical falaram para as crianças, vai dar seu fruto. Nós devemos confiar porque a palavra de Deus nos promete isso. No seu tempo, com o agir do Espírito Santo. Em Isaías 55, um dos mais belos capítulos de Isaías, chamado de O Convite aos Sedentos, Deus fala, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir somente semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Não somos nós os responsáveis por mudar o coração das pessoas, mas o Espírito Santo, Deus que convence elas do pecado. Qual que é a nossa tarefa? Se Deus faz tudo, nós devemos semear. Semear e semear e semear. O semeador prepara a terra. O semeador cuida para ver se não tem inso, capim, acho que é assim que se chama, né? O semeador semeia, vai para casa e dorme e espera, sabendo que Deus irá agir. Portanto, igreja, nunca desistam ou parem de evangelizar. O maior investimento de uma igreja deve ser sempre em evangelismo. Porque essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa principal. Não é fazer 1000 coisas. Nós devemos tornar o evangelho atraente. Nós devemos fazer talvez um programa atraente para chamar pessoas, porque senão elas não vêm. Nós devemos investir ideias para falar das pessoas de Jesus. E quando elas ouvirem de Jesus, aquilo que acontece no coração delas, nós não temos como influenciar.
Pode ser uma pequena palavra, pode ser um pequeno livreto, pode ser um convite, vem almoçar lá em casa e de repente você fala, pois é, eu vou na igreja, e ele vai perceber, o cara tem uma vida diferente. Portanto, uma igreja que, isso é uma coisa interessante que se observa muito nas igrejas na Alemanha, infelizmente. Na igreja onde eu participava, havia um grupo de jovens muito forte. 15 jovens, isso é um baita grupo na Alemanha. E eram todos crianças que cresceram dentro da igreja. Havia uma época onde que vários casais tiveram filhos, um perto do outro, e geraram filhos. E daí pararam, claro, naturalmente. Ficaram mais velhos. E essas crianças cresceram e tinham um trabalho muito forte de jovens. E essas crianças cresceram e tiveram um trabalho muito forte de adolescentes. E depois de jovens. E agora, eles saíram todos da igreja e foram estudar fora. Eles permanecem firmes com Deus, a maioria deles. Mas os casais pararam de gerar filhos. O que aconteceu? A igreja está perdendo jovens, está perdendo membros e não cresce mais. Se a igreja de Deus de Rondon parar hoje de evangelizar, de investir em evangelismo, vocês vão notar essa perca não amanhã, porque a igreja vai estar cheia ainda amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 4 anos, talvez vai começar a morrer um aqui, morrer um lá. E daí não tem mais jovens, e daí, quando vê, a igreja está pequena. Nossa principal tarefa é evangelizar. Para quê? Para que a igreja esteja cheia? Não. Para a colheita. Para que pessoas encontrem em Jesus a vida eterna. Que elas comecem já a viver a qualidade dessa vida eterna aqui, como igreja. Nosso objetivo não é encher bancos, é fazer com que pessoas encontrem Jesus e aceitem Ele como seu Salvador. Esse é o nosso principal objetivo. Resumindo, a semente, a palavra de Deus, tem uma força por si só. É Deus o responsável pela transformação no coração, pelo crescimento. A nossa tarefa é jogar essa semente ao solo. Falar de Jesus, não de outra coisa. Para quê? Para que pessoas encontrem Jesus e tenham a vida eterna. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, meu Deus, porque Tu me deste o dom de acreditar e ter fé. Obrigado porque essa igreja aqui também entendeu isso e vive agora para Ti. Nos ajude a descansar na Tua palavra, a saber que quando Tu ages, isso trará resultado, e nos ajude a fazer a nossa parte, a falar do Teu amor, a ser testemunhas, para que nós possamos, desde agora já, sentir cada vez mais o gosto da vida eterna, de uma vida contigo. Amém.